Graças ao Senhor que nos tem suprido nesta viagem que começamos em Cataguases e passamos por João Monlevade e hoje de manhã em Belo Horizonte, finalizando agora em Itaúna. E o Senhor tem nos suprido em cada cidade que nós passamos, e eu quero agora aqui fazer rapidamente um resumo do que nós vimos até agora. O Senhor tem nos falado da importância da palavra profética e como nós aprendemos, as igrejas aprenderam a crer na palavra que o Senhor tem falado e também ser simples e obedientes para praticar a palavra. E esse é um princípio muito importante, porque quando nós cremos na palavra dos profetas, que são palavras vindas do próprio Senhor, e essa palavra opera eficazmente em quem crê. Então nós temos colhido resultados nas igrejas. O Senhor tem confirmado essa palavra e o Senhor tem feito acompanhar com sinais essa palavra. Graças a Deus, e o Senhor tem em cada item de ferramentas que o Senhor nos deu através do Ministério de Mondong, e Ele intensificou cada uma dessas ferramentas. Por exemplo, a colportagem que o Mondong sempre teve em cargo, nós fizemos, graças ao Senhor, a colportagem teve uma revolução. Na área da colportagem, nós passamos, irmãos, de um número bastante modesto de distribuição de publicações para este ano de 2019. Provavelmente nós vamos ter publicado e distribuído 1.500.000 livros, graças à colportagem dinâmica. Portanto, irmãos, nós devemos continuar dando apoio para aqueles que quiserem sair para a colportagem dinâmica e formar equipes para colportagem dinâmica, porque é uma ferramenta que fará alcançar as famílias brasileiras. Imagina você, se eu acredito que ano que vem é capaz de nós chegarmos a 2 milhões de livros publicados e distribuídos. E se assim for nessa progressão, mesmo que seja 2 milhões, irmãos, se nós pensarmos que nós temos no Brasil 200 milhões de habitantes, dos 200 milhões de habitantes, cada 4 pessoas formam uma família. Se nós fizermos essa estimativa, nós teríamos 50 milhões de famílias no Brasil. 50 milhões de famílias com 2 milhões de livros distribuídos por ano, nós conseguiremos em 25 anos, em tese, em teoria, cada família teria recebido um livro nosso, falando do Evangelho do Reino. Portanto, irmãos, não está longe de nós alcançarmos todas as pessoas através da palavra do Senhor que o Senhor nos encarregou, que é o Evangelho do Reino. Portanto, irmãos, nós somos pequenos em número, mas o Senhor tem nos feito alcançar a sociedade onde nós vivemos. Portanto, irmãos, há grupos muito maiores do que nós, milhões e milhões de membros. Todavia, irmãos, eles não sabem, curiosamente, eles perguntam para nós: como é que vocês conseguem, por exemplo, esse auditório de 10 mil pessoas da Estância Árvore da Vida? Como vocês conseguem ter tanta estrutura que nós não temos? Vocês têm 3 carretas para expor livro e nós não temos. Irmãos, é que nós somos pequeninos, mas agradou a Deus nos dar o seu reino. Portanto, irmãos, não despreze, não se menospreze. Você que está na vida da igreja, você é importante para Deus. Quando nós nos damos ao Senhor, nós nos engajamos no seu encargo, na sua visão e na comissão que o Senhor nos deu. Irmãos, poucos irmãos poderão fazer muito. Vocês acreditam?
Portanto, irmãos, vamos continuar sendo fiéis à palavra falada, praticando com simplicidade e obediência, e o Senhor vai nos abençoar muito. E através da comportagem dinâmica, nós conhecemos uma forma fácil de abrir o coração das pessoas para pregar o Evangelho, que é: posso orar por você. O posso orar por você, irmãos, abriu tantos corações, resolveu o problema de tanta gente. Eu estimo, irmãos, que cada dia nós estamos salvando uma pessoa do suicídio. Eu nunca havia pensado que nós, aqui no Brasil, tivéssemos uma taxa de suicídio tão elevada, porque as pessoas estão vazias, estão cansadas, estão aflitas, estão exaustas como ovelhas sem pastor. Portanto, irmãos, o Senhor precisa de nós para ir às ruas, né? É muito fácil no seu dia a dia, ao contatar as pessoas, comprar pão na padaria, colocar combustível no posto de gasolina, e você vai, né, na rua contatar as pessoas, ou pegar um táxi, um Uber, né? Você pode orar com o motorista e com o seu vizinho, com sua vizinha. Podemos fazer isso ou não podemos? Com caixa no supermercado, não é isso? Com pessoas no ônibus, no transporte coletivo. Quer dizer, em todas as circunstâncias nós podemos contatar as pessoas. E se você não tem coragem, como eu não tinha, certo? Eu aprendi uma técnica, que é deixar escapar essa frase. Né? Você está sem coragem, certo? Mas deixa escapar. Posso orar por você? Pronto, aí você tem que orar, né? Então, e aí você vai ver como isso, o Senhor é com você. Você não vai parar mais. Portanto, irmãos, isso tem feito milagres, né, entre as igrejas que estão tendo essa experiência. Muitas famílias desfeitas, através de uma oração, o Senhor fez milagre de voltar, não é isso? A família ser restaurada. Desempregados, já não poucos casos, que pediram para orar pelo emprego, assim que terminam de orar, toca o telefone celular, alguém já oferecendo emprego para eles. Irmãos, são coisas desse tipo, né? Pessoas com problema no casamento, problema de saúde. Nós oramos, irmãos, o Senhor confirma a sua palavra através de sinais que nos seguem. Portanto, irmãos, nós estamos numa fase muito boa. Por quê? Porque nós acreditamos na palavra profética. O Avança Jovem também está alcançando muitos jovens, né, em lugares que estão praticando isso. Quer dizer, o Senhor está abrindo essa porta para nós, e sem falar no Expo Livro. Expo Livro agora, né, está em Minas Gerais, está em Cataguases, irá para Sete Lagoas, ainda está, né, neste estado. Então, irmãos, o Senhor tem feito as autoridades nos receberem de uma maneira maravilhosa. Lá em Cataguases, irmãos, enquanto nós estivemos no Expo Livro, né, o secretário da Educação, representando o prefeito e vice-prefeito da cidade, veio até o Expo Livro e nos agradeceu de público pelo benefício que nós levamos através do projeto Expo Livro para a população da cidade. E depois, na conferência, na reunião, né, em Cataguases, o vereador, o vice-presidente da Câmara Municipal, veio nos agradecer em nome da Câmara Municipal, né, dando-nos uma moção de congratulação ou moção de aplausos pelo benefício, né, que o Expo Livro trouxe para a cidade. Portanto, irmãos, essas coisas estão acontecendo, é a mão do Senhor em todas as ferramentas que Ele nos deu. Basta sermos simples. Irmãos, nós não temos força, nós não temos capacidade, nós não temos poder. Irmãos, esse é o ministério da nova aliança, esse é o ministério do Espírito. A nossa suficiência vem de Deus. Não somos
capazes sequer de pensar em alguma coisa, mas, irmãos, é Deus quem faz tudo. Basta nós sermos obedientes ao Senhor, obedientes à sua palavra, o Senhor realiza a sua obra por meio da sua igreja. Portanto, irmãos, só temos que louvar o Senhor por toda essa bênção recebida. Temos esse privilégio, irmãos, de poder cooperar com o Senhor, e o Senhor está conosco, não é? A diferença entre nós, irmãos, e qualquer outro grupo é que a presença do Senhor é conosco. Assim como Moisés, quando em Êxodo 33, né, eu faço questão de repetir isso, em Êxodo 33, quando Deus, indignado com o povo que havia feito o bezerro de ouro, vocês sabem da história, e eles fizeram uma festa, porque para mencionar que eram os deuses. O bezerro de ouro representa os deuses que os tiraram do Egito. Olha só que coisa, né? Que ofensa a Deus. Então Deus se indignou e Deus queria exterminá-los, mas Moisés lembrou a Deus a sua aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus disse: já que eu fiz essa aliança, eu fiz essa promessa, eu vou levar esse povo a possuir a boa terra de Canaã, todavia eu não vou, e eu vou mandar um anjo. Aí Moisés percebeu que se com Deus esse povo já é difícil, você imagina sem a presença de Deus, né? Moisés falou: não, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Então, irmãos, foi a mesma coisa que eu pessoalmente fiz para o Senhor, não é isso? Naquela transição, enquanto, não é, irmão Dom estava adoentado, tudo, e naquela transição, Senhor, eu falei: Senhor, não tenho condições de assumir essa responsabilidade. Aí eu lutei um pouco com o Senhor, né? Falei: Senhor, se a tua presença não for, não me faça subir, que eu não vou. Aí o Senhor usou essa palavra dita por Moisés, o Senhor concordou e disse-lhe o que? A minha presença vai contigo. E eu te darei descanso. Aí Moisés logo disse: qual é a diferença entre nós e todos os outros povos dessa terra? É que o Senhor anda conosco. Irmãos, a diferença é que o Senhor anda conosco e a sua presença está conosco. Se a presença de Deus não for conosco, se o Senhor não andar conosco, irmãos, em vão o que nós estamos fazendo. Graças a Deus, esse ministério é do Espírito. Esse ministério não é pela capacidade humana, não é pelo poder humano, mas, irmãos, é pelo poder do Espírito. Amém. Louvado seja o Senhor. E em segundo lugar, irmãos, esse ministério é para executar a vontade do Senhor. Que vontade o Senhor tem aqui na terra? Ninguém sabia. Era um segredo, era um mistério escondido, oculto por séculos e gerações. Sequer os anjos, os principados e potestades, eles não conheciam o que Deus realmente quer. Por que Deus criou o homem? Por que Deus criou essa criação toda e no fim virou um caos? Por causa do arcanjo que rebelou contra Deus, por causa do império das trevas que ele estabeleceu, não é isso? Trazendo confusão, caos e também a corrupção, né, nesse universo. Esse universo está em processo de entropia, em processo de desordem. Quando você desafia a autoridade de Deus e estabelece uma outra autoridade paralela à autoridade de Deus, irmãos, isso traz a destruição, traz a desordem, traz a confusão e traz a corrupção para esse universo. Irmãos, só tem um jeito de consertar isso, só tem um jeito de novamente estabelecer a ordem nesse universo, novamente encabeçar todas as coisas em Deus. Mas Deus, como Criador, Ele não quer fazer isso diretamente, porque para Ele lidar com Satanás é só com um dedinho, não é isso? Com um dedinho Ele mata Satanás, mas Ele é Criador, Ele é grande, Ele então criou o homem para isso. O homem é para restabelecer o reino de Deus, só que
ele rapidamente foi contaminar o homem através da serpente, enganou a Eva, e o pecado, né, entrou a este mundo, e a morte também entrou, e a morte passou para todos os homens. Aparentemente foi tudo destruído, o que Deus queria. Mas, irmãos, Deus, ele não desiste a sua vontade é eterna. Então ele mandou seu próprio filho para se tornar um homem, né? Ele veio em carne, na forma de figura humana, ele se tornou verdadeiramente um homem, sujeito às mesmas fraquezas do que eu e você passamos, né? Estava sujeito às mesmas tentações. Todavia, irmãos, ele viveu uma vida totalmente obediente a Deus Pai. Ele não fez a sua própria vontade, em nenhum momento, não falou uma palavra que seja por si, ele não fez qualquer coisa que não fosse a ordem de Deus. Portanto, irmãos, esse homem venceu, ele viveu uma vida perfeita, uma vida de cruz, uma vida de negar-se a si mesmo, provou para o homem que é possível viver essa vida totalmente debaixo do comando de Deus. Ele morreu, é a sua morte vicária, substituiu-nos na nossa morte, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E nós estávamos todos nesse dilema: se nós derramarmos o nosso sangue, estaríamos acabados. Graças a Deus que Deus mandou seu Filho, que se tornou homem e morreu por nós, e essa morte, irmãos, derramou seu sangue em nosso lugar. Deus então teve base de justiça para nos perdoar os pecados e para nos justificar pela fé. Quando cremos no Senhor Jesus, todos nós nos tornamos justos perante Deus, fomos justificados pela fé. Então, novamente fomos recuperados para Deus pela redenção de Cristo, e agora, irmãos, Deus vai executar a sua vontade por nosso intermédio. Como? Encabeçando a sua igreja em Cristo. Então, o que ele fez? Cristo morreu, Deus o ressuscitou. O que Deus fez com Cristo? Deus lhe deu toda a autoridade, Deus lhe deu todo o poder, Deus o alçou à sua direita e o colocou nas regiões celestiais em Cristo. Ele está acima de todo principado e potestade, de domínio, poder e nome. Ele está acima de tudo. E para o quê? Para que a igreja possa cumprir a sua vontade, ele deu Cristo como cabeça para a igreja. Então nós somos o seu corpo e nós temos Cristo como cabeça. A igreja é algo espiritual, é um corpo de Cristo aqui na terra. Todavia, nossa cabeça está no céu. Nossa cabeça tem toda a autoridade, todo o poder, acima de qualquer principado, qualquer autoridade, não é isso? Por isso, irmão, não precisa ter medo não de ninguém, porque nossa cabeça está acima de qualquer outra autoridade, né? Então, graças ao Senhor, é assim que a igreja vai vencer. Isso tudo que eu estou falando rapidamente está em Efésios capítulo 1, tá? Tudo está em Efésios capítulo 1. Desvendando-nos, capítulo 1, versículo 9 e 10, desvendando-nos o mistério da sua vontade, que é o que? Convergir em Cristo, né, todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. E para ser o cabeça de todas as coisas, Deus o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, irmãos, essa é a vontade de Deus. Deus quer primeiramente encabeçar-nos em Cristo. Portanto, irmãos, nós não temos mais nossa própria liberdade. Nós somos de Deus, nós somos de Cristo. Cristo é quem governa, assim como o Filho de Deus viveu aqui na terra governado por Deus Pai. Hoje nós vivemos aqui na terra governados por Cristo. Ele é nossa cabeça, Ele é quem manda em nós. Graças ao Senhor. Essa é a vontade
de Deus, tá? Então, falei primeiro sobre o profeta, a importância de se crer nos profetas. Crede em Deus, estareis seguros, segundo Crônicas 20:20. Crede nos seus profetas e prosperareis. Não só precisamos estar seguros, mas precisamos ir para frente, precisamos prosperar. E como prosperar? É crer na palavra dos profetas. Bom, estava estabelecendo isso todo como base, tá? Em terceiro lugar, nessa viagem eu também falei para os irmãos que nós somos seres de Deus. Nós não somos desta terra. Deus nos criou em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Nós somos feitos do pó da terra. Este corpo foi feito do pó da terra, é terreno, portanto é temporal. Mas Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Aí o homem viveu pelo sopro de Deus. E o sopro de Deus entrou no homem, se tornou o espírito daquele homem. E aquele sopro, o fôlego de vida, em hebraico é Neshama. Neshama foi traduzido em Provérbios 20:27 como o espírito do homem. Então, quando Deus soprou nas narinas daquele boneco de barro, é que foi criado o homem. Quando ele formou o homem do pó da terra, ainda o homem não tinha vida, certo? Quando é que o homem ganhou vida? Foi quando Deus soprou nas suas narinas. Portanto, irmãos, a nossa criação veio de Deus, veio do sopro de Deus. Quando Deus soprou para aquele boneco de barro, entrou naquele boneco de barro o espírito. Esse espírito se tornou espírito do homem, e o homem passou a ser uma alma vivente. E esse corpo, que era corpo feito do pó da terra, ganhou vida biológica. Então nós temos todos os órgãos que funcionam, não é isso? Fisicamente, né? Por quê? Porque tudo por causa do sopro de Deus. Vocês sabiam disso? Se Deus tirasse o sopro de você, você morre, sabia ou não? Se o Deus retirasse ou nem chamar de você, você vira pó de novo, né? Não está acreditando? Tá bom, vamos lá. Eu não ia perder esse tempo, mas vamos lá. Jó, vamos a partir de 32, vai. Jó 32. Jó 32, versículo 8, como diz: na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. O corpo do homem é meramente uma tenda terrena que Deus nos deu para alojar o espírito que Deus soprou dentro do homem. Entenderam ou não? Então, não valorize demais o seu corpo, não é? Com fisicultura, né? Culto ao corpo, como os gregos eram, não é isso? Irmãos, não todo o tempo fica cuidando de cosméticos, né, de estética, tal, né? Precisa cuidar do corpo, claro, precisamos cuidar do corpo. Mas, irmãos, o corpo é uma tenda, é um tabernáculo que a gente vive emprestado, e que um dia essa tenda vai embora. Nós mesmos somos o que está dentro dessa tenda, desse tabernáculo. Você sabia disso ou não? Você verdadeiramente é o que está dentro, é o espírito do homem e a sua alma. E Deus fez de nós uma alma vivente, porque Deus faz questão de fazer cada um de nós com a sua identidade, com a sua personalidade. Você é único nesse universo, não existe segundo igual a você.
Se você é um cara esquisito, saiba que você é único. Não existe o segundo. E Deus precisa de você. Somos diferentes uns dos outros. Até dois gêmeos não são idênticos. A impressão digital dos dois gêmeos não são iguais. Sabiam disso? Cada um tem a sua alma. E o Senhor deu essa personalidade, deu essa identidade. Vocês estão entendendo ou não? É o Espírito de Deus é que nos deu vida. O Espírito de Deus é que nos deu entendimento. O Espírito de Deus é que nos fez sábios. Irmãos, tudo depende do sopro de Deus e que nos deu também uma alma com personalidades diferentes. E quando o homem caiu, isso piorou para Deus. Deus então tem muita dificuldade com cada um de nós, com opiniões diferentes, com jeito diferente, não é isso? Eu falei em cara esquisito, cada um mais esquisito que o outro, não é isso? Então tem nossa carne, nossa vida da alma não são terríveis. Mas irmãos, Deus não desiste de nós. Deus nos comprou com seu sangue. E Deus nos justificou pela fé. E Deus está trabalhando em nós. Deus está nos encabeçando em Cristo. Ele está nos domando. Quem aqui percebe que Deus está domando você? Você com aquela característica tão difícil, tão esquisita, mas Deus está domando você. Vai chegar um dia, irmão, a multiforme sabedoria de Deus será conhecida diante dos principados e potestades. Eles que achavam que haviam frustrado a vontade de Deus, quando fez, pela desobediência de um só homem, o pecado ter entrado no mundo, ele arruinou a humanidade para Deus. Cada um ainda criado com uma alma diferente, e alma contaminada, irmãos, é a coisa mais terrível que tem. Mas Deus nos salvou. Deus está nos transformando. Deus está nos domando. Ele está nos encabeçando em Cristo. Na igreja estamos aprendendo a nos edificar uns com os outros, e nossa cabeça é Cristo. É ou não é? Você imagina então, então se Deus nos criou cada um diferente um do outro, por que Paulo fala em Filipenses, eu gostaria muito, que vocês fossem o quê? De uma só alma, vocês fossem de uma só mente, vocês todos pensassem a mesma coisa. Se Deus quer que a gente pense a mesma coisa, por que não nos criou todo mundo iguais? Todos nós iguais. Então, irmãos, é que Deus quer essa multiforme sabedoria de Deus seja expressada por meio do seu trabalhar. Sabe como? Vou exemplificar, vou terminar aqui, não vou gastar mais tempo nisso. Vou terminar o seguinte: nós aqui, irmãos, depois de Deus ter nos criado totalmente diferente um do outro, e depois de Deus nos domar, Deus trabalhar em nós, todos nós estarmos debaixo da regência de Deus, nós somos como uma grande orquestra de Deus. Cada um de nós é um instrumento diferente, né, Joelzinho? Você com aquela gaita precisa se harmonizar com os irmãos da música ali, né? Tá um pouco desarmonizado ainda, né? Então assim, Deus quer fazer com que você Joel seja gaita, mas uma irmã aqui seja um piano, aquele irmão seja um violão, seja um violoncelo, violino, um instrumento de percussão, né? O Jonathan gosta de percussão, um instrumento de percussão, e cada um de nós, irmãos, é um instrumento diferente, mas nós não tocamos o que nós queremos, nós obedecemos à regência do maestro, não é? Então, quando o maestro nos pede um dó, a gente toca um dó ou as notas correspondentes na harmonia, é ou não é?
Então, irmãos, quando esse regente nos fizer tocar cada um instrumento segundo a sua regência, na harmonia, isso é pensar a mesma coisa, isso é ter na mente de Cristo. Não é todo mundo é piano, tocando dó, todo mundo dó, não, nós vamos ter uma harmonia de milhões de instrumentos diferentes, não é mesmo, irmãos? É isso que Deus está fazendo no nosso meio. Bom, isso aí eu vou deixar de lado, não é isso que eu queria falar hoje, mas eu quero mostrar para vocês que você veio do sopro de Deus. E aqui vou dizer para vocês, na verdade há um espírito do homem. Essa palavra espírito aqui, irmãos, é um termo genérico para o espírito mesmo, que é Ruach, R-U-A-W-A-C-H, tá? Mas isso é uma transliteração em pronúncia, e que no grego seria pneuma, tá? Então, na verdade, há um espírito no homem, há Ruach no homem, e o sopro do Todo-Poderoso faz sábio. Esse sopro é o Neshama. Na verdade, há um Ruach no homem, e o Neshama do Todo-Poderoso o faz sábio. Vocês estão entendendo? E na 33, versículo 4: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, o Espírito de Deus, esse Espírito de Deus é Ruach de Deus, como pneuma de Deus. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso aqui é Neshama, e o Neshama do Todo-Poderoso me dá vida. Irmãos, nós temos dentro de nós a essência do sopro de Deus. Não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. A nossa criação propriamente dita é pelo sopro de Deus. A nossa criação propriamente dita é o Espírito de Deus, saiu de Deus e entrou em nós como Neshama. Essa foi a nossa criação. E o nosso corpo terreno é só para nós podermos viver na terra. E o nosso ser verdadeiro, irmãos, é espiritual. Nós viemos de Deus, do sopro de Deus. Um dia, essa casca aqui, esse tabernáculo, essa tenda, se desfaz, vai desfazer, tem um prazo de validade, e quando se desfizer essa tenda, você não terá mais nenhuma conexão com essa terra. Você já pensou nisso ou não? Acho que você nunca pensou nisso. Quando esse corpo aqui voltar para pó, qual a sua ligação com a terra? Nenhuma. O seu espírito vai voltar para Deus. Portanto, irmãos, não se apeguem nas coisas terrenas. Dinheiro, fama, patrimônio, bens, prazer, diversão, não é? Irmãos, quando terminar a sua vida aqui na terra, irmão, não leva nada daqui. Nada, nenhuma ligação terá daqui. O seu espírito volta para Deus. Claro que depois haverá julgamento, cada um pagará conforme o bem ou o mal que fizer por meio do corpo, certo? Lá com Deus. Capítulo 34, versículo 14: se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, para si recolhesse o seu Ruach e o seu Neshama. Vocês estão entendendo? O seu espírito e o Neshama que Ele colocou em nós. Se Deus pudesse retirar de nós simultaneamente de toda a humanidade de uma vez, se Deus levasse todos os nossos espíritos de volta para Ele, sabe o que aconteceria? Todos nós ao mesmo tempo morreríamos imediatamente, e esse corpo voltaria para pó. O que nos sustenta aqui é o sopro de Deus. O que nos sustenta é o Espírito de Deus. Portanto, irmãos, não pense você que você é muito inteligente, sabe ganhar dinheiro, sabe ter poder nessa terra, irmão, não vale nada. O que você é verdadeiramente é o Espírito que veio de Deus. E um dia você voltará para Deus. Em Eclesiastes 12,
Não, é isso mesmo ou não? Eclesiastes, né? Eclesiastes 12. Ó Senhor Jesus. Eclesiastes 12, versículo 7. 12, versículo 7. Como diz: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Um dia, esse corpo voltar à terra, mas o espírito vai voltar para Deus. Portanto, irmãos, você é um ser espiritual. Foi criado pelo sopro de Deus, pelo Neshama de Deus, pelo Ruach de Deus, que transformou em Neshama em você. Vocês estão entendendo? Portanto, irmãos, não pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Nós, infelizmente, nós nascemos e crescemos nesse corpo material, nesse corpo físico, nesse corpo terreno. Então, toda a nossa referência para nosso conhecimento é do mundo visível, é ou não é? Quando a gente se deu por gente, a gente começou a adquirir conhecimento e experiências por meio desse corpo físico em contato com esse mundo material, é ou não é? Então nós achamos que esse mundo material é tudo. Então por isso que as pessoas, irmãos, hoje vivem para esse mundo material, desfrutam do prazer do pecado, o prazer do mundo, não é isso? Ganham dinheiro, ganham bens, tal, achando que isso aí é tudo. Irmãos, né, onde nós estamos instalados ali no hotel, ali em Belo Horizonte, quando nós passamos para a rua de trás ali, aqueles bares, como é que chama ali? É bar ou lanchonetes ou boteco, né? E tal. Mas dos dois lados da rua, irmãos, cheio de gente, cheio de jovens ali bebendo, sabe? Fumando, aquela coisa. Irmãos, as pessoas acham que aquilo é tudo. Vamos aproveitar, vamos comer, beber, vamos nos divertir, vamos ter prazer, e amanhã morreremos todos? Não, depois da morte haverá julgamento. Deus julgará todas as pessoas. Mesmo que a gente vai voltar para Deus, o Espírito volta para Deus, mas não pensa que voltar para Deus acabou, não. Haverá julgamento. E tudo que você fizer por meio desse corpo terreno, desse meio físico. Portanto, irmãos, nós recebemos esse corpo terreno é para viver o quê? Para Deus construir dentro de nós um ser espiritual. Se você perde toda a sua vida, perde o tempo só em construir coisas materiais e físicas, você viveu uma vida vã. Quando terminou essa terra, a sua vida na terra, você foi para o caixão, você não construiu nada de espiritual, de celestial dentro de você. Portanto, irmãos, nós não somos dessa terra. Como Jesus disse aos judeus: vós sois dessa terra, eu dessa terra não sou. Ou vós sois cá de baixo, eu cá de baixo não sou. Em João capítulo 3, Jesus disse para Nicodemos: importa-te nascer de novo. Esse nascer de novo pode ser traduzido para importa-te nascer do alto. Aleluia, pelo segundo nascimento nós recebemos uma vida que vem lá do alto, e nós temos a vida de Deus hoje dentro de nós, dentro desse Espírito que Deus soprou primeiramente em nós. Agora, com o segundo sopro, quando Jesus Cristo, depois de ter sido morto, ele apareceu e ressuscitado, apareceu no meio dos seus discípulos e soprou sobre eles e disse paz seja convosco, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, recebei o Ruach Santo, ou recebei o Pneuma Santo. Então, irmãos, Deus soprou duas vezes para nós, porque na segunda vez nós recebemos a vida de Deus. Portanto, não viva como todo mundo vive, com os olhos materiais, avaliando as coisas só com os olhos materiais. Precisamos aprender a ver as coisas com os olhos espirituais. Por isso que Paulo diz: iluminados os olhos do vosso coração, para nós podermos compreender as coisas de Deus. Portanto, irmãos, você precisa aprender a viver no Espírito.
aprender a viver pela fé. A fé torna reais as coisas lá de Deus, traz a realidade, as coisas de Deus para o seu mundo material. Irmãos, é isso que eu queria alertar vocês. Não viva pelo que vê, não atentando nós para as coisas que se veem. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que se não veem são eternas. Pronto. Então é mais um fundamento que eu dei durante essa viagem. Bom, onde eu queria terminar agora, né? E é o Evangelho de João. Eu disse também nesta viagem que a nossa linha do ministério, do único ministério da nova aliança, essa linha foi iniciada pelo próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, irmãos, deu início ao ministério do Novo Testamento. Ele, no seu ministério terreno, ele realizou tudo o que se podia realizar para ser possível iniciar o ministério da nova aliança por meio da igreja. Então, no dia do Pentecostes, então ele iniciou, né, entregou para a igreja essa incumbência de executar a vontade de Deus por meio do ministério da nova aliança. E os 12 apóstolos foram responsáveis pela primeira parte, liderados por Pedro, e Pedro e João, com ousadia, pregava o evangelho em todo lugar, dizendo que Jesus era o Cristo e que ele havia ressuscitado, porque os judeus diziam que era mentira que Jesus havia ressuscitado. Então eles eram testemunhas oculares de que Jesus havia ressuscitado. Bom, então eles pregaram com ousadia e muitos se converteram, muitos salvos. Todavia, eles bateram de frente com as autoridades dos judeus e o evangelho não pôde prosperar ali, e o Deus então usou Paulo, foi para os gentios, através de Antioquia, né, deu a sequência na linha ministerial, vocês sabem, e o evangelho, o ministério de Paulo, ele revelou toda a profundidade da economia de Deus do Novo Testamento, isto é, todo o plano de Deus, o que Deus quer fazer com o homem, a plano da salvação de Deus para com o homem, né, no Novo Testamento. Irmãos, realmente o ministério de Paulo é de se admirar, como o homem pôde ver tudo isso que ele viu e que ele escreveu nas suas epístolas. Por quê? Porque ele recebeu a revelação diretamente de Deus. Nenhum segundo homem teria essa experiência. Ele foi o único homem que poderia dizer: eu não recebi de homem nenhum essa revelação, eu recebi de Deus. Aprove a ele revelar seu Filho em mim. Certo? Então, eu não tenho tempo agora para mostrar para vocês a grandeza da revelação, né, de Paulo. Mas depois que Paulo morreu, Deus deu sequência através de João. O velho João se mudou para Éfeso e de Éfeso deu a sequência a esse ministério, levando o ministério do Espírito e da vida. Todos aqueles homens cheios de conhecimento pelo ministério de Paulo, né, achando que chegaram ao auge, mas eles descobriram depois que precisavam ser aperfeiçoados pelo ministério do Espírito e da vida. E no final, irmãos, o ministério, João morreu, mas o seu ministério não morreu, né? O seu ministério vai permanecer vivo até a volta do Senhor. E nós estamos envolvidos no ministério de João. Nós estamos, por meio do ministério de João, vivendo a realidade de toda a revelação que foi dada até João. E o ponto mais alto do plano de Deus, da economia de Deus, irmãos, para mim, a meu ver, está no livro de Evangelho, capítulos 14, 15, 16 e 17. Portanto, quando você voltar para casa, volte a dar importância para esses 4 capítulos,
Volte a ler com oração, Deus vai poder pouco a pouco revelar a você. 14, 15, 16, 17 do Evangelho de João constitui o ponto mais elevado do plano de Deus, da economia de Deus no Novo Testamento, tá? Então, irmãos, eu já disse, vou ter que repetir de novo para vocês de Itaúna, né? Ó Senhor Jesus, no capítulo 14, só que no capítulo 13, eu já repeti 2 vezes nessa viagem, infelizmente não dá para carregar vocês em toda a viagem, não é isso? E eu evitaria de eu precisar repetir, mas eu tenho que repetir porque vocês não ouviram, tá? Então, o Evangelho, antes de entrar no Evangelho de João 14, havia um contexto do Evangelho de João capítulo 13, e Jesus, ele disse aos seus discípulos que está na hora dele morrer, sofrer e morrer, e os discípulos sabiam que aquela era a última ceia da Páscoa que ele comeria junto com os 12 e depois ele iria morrer. Então os discípulos estavam todos tristes, e enquanto ceavam, Jesus ainda disse mais uma coisa que os preocupou: um dentre vós me trairá. Então eles ficaram preocupados, quem será? Aí Pedro, não em público, ele falou secretamente para o João: João, você que é muito próximo de Jesus, pergunta para ele quem é. E João era aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Aí João realmente perguntou: Jesus, quem é? Jesus disse: a quem eu der um pão molhado, esse me trairá. E acabou de falar, pegou um pão, molhou e entregou para quem? Para Judas Iscariotes, certo? Não acredita? Tá bom, leia aqui então. João 13, versículo 25. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Quer dizer, eles não ouviram o que Pedro falou com João. Então só Pedro e João estavam sabendo. Portanto, irmãos, Jesus esperou o traidor Judas Iscariotes sair do meio deles, para Jesus abrir o seu coração, a sua intimidade, para falar do ponto mais alto do plano de Deus. Vocês estão entendendo? Por isso hoje em Belo Horizonte, eu estava dizendo que quando saiu o traidor, sobraram os 11. Esses 11 são os que amavam o Senhor. Esses 11 eram fiéis ao Senhor. Esses 11 deram a sua vida ao Senhor. Esses 11 consagraram o seu futuro para o Senhor. Irmãos, esses 11, Jesus orou ao Pai. Esses são o que o Pai deu a ele, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, Judas Iscariotes. Quer dizer, então, irmãos, refere-se a quem? Esses 11 representam todos os escolhidos, todos os eleitos. Eu espero que essa intimidade esteja sendo revelada para os eleitos daqui. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E Jesus está abrindo seu coração para os escolhidos, para os eleitos. Você está vivendo a vida da igreja? Você sabe para que serve a vida da igreja? Porque a igreja, irmãos, representa todos os filhos de Deus. Nós temos a base de unidade que representa todos os filhos de Deus.
Todavia, nem todos estão conosco buscando a palavra revelada. E graças a Deus, irmãos, Deus tem um grupo de pessoas. Deus tem os 11. Esses 11 para mim está no princípio dos vencedores. Esses 11 estão no princípio de escolher a porta estreita para entrar, escolher o caminho apertado para andar. O que você escolhe? Porta larga, caminho espaçoso, conforto para a sua alma, prazer para o seu corpo. Você vai dormir um sono bonito, enquanto que os outros estão correndo atrás pela vontade do Senhor. Portanto, irmãos, nós não somos desses, nós queremos ser esses 11. Que o Senhor possa falar a sua intimidade a nosso coração. Isso não será jogar pérola aos porcos. O Senhor quer trabalhar conosco por meio dessa palavra. Vocês, irmãos, entenderam? Então, assim que Judas saiu, o que ele fez? Olha só o versículo 31. Judas saiu. Quando ele saiu, estou falando ainda de João 13. Quando ele saiu, isso já é novidade, tá? Para quem acompanha até aqui, não falei sobre isso. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Não sei se vocês entenderam. Não sei se vocês entenderam esses dois versículos. Acho que quem acompanhou até Belo Horizonte pode entender um pouco melhor, tá? O que quer dizer aqui isso? É que Satanás, com seus principados potestades, trabalharam no sacerdote, sumo sacerdote, os judeus que queriam matar Jesus, queriam perseguir Jesus, e usaram Judas Iscariotes. Satanás entrou no seu coração justamente para realizar um plano de matar o Filho de Deus, homem, e achando que se ele conseguirem prender esse homem e matar e crucificá-lo, então eles obteriam a vitória, e nunca mais Deus conseguiria reaver o seu plano de derrotar Satanás e estabelecer o reino de Deus novamente aqui. Quando ele pensava que havia obtido a vitória, o início teria detonado o processo de prender Jesus e matar Jesus, estavam já cantando a vitória. Jesus falou: na verdade, chegou a hora, porque já foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Mal sabe Satanás e os anjos caídos, os principais potestades e os principais dos judeus, mal sabem eles, quando eles levaram Jesus à morte, abriram um caminho da salvação para o homem, para a glorificação do homem. Agora detonou o processo, não tem mais como voltar atrás. Irmãos, vocês vão entender depois que eu falo. Versículo 32: se Deus foi glorificado nele, que é Deus ser glorificado no homem? Eu dei a definição hoje em Belo Horizonte. Qual é a definição de Deus ser glorificado no homem? Quem sabe? Então vocês estão todos reprovados no teste. Vocês ouviram em Belo Horizonte? Quem ouviu em Belo Horizonte? Que é Deus ser glorificado no homem? Ô Fernando, já não passou pelo primeiro teste? Vou lembrar você, Evangelho de João 17, versículo 4, é a definição. Pelo amor de Deus, falei hoje de manhã? É ou não é? A definição de Deus ter sido glorificado no homem é quando o homem faz a obra que o Pai confiou a ele fazer. No capítulo 17, versículo 4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra
que me confiaste para fazer. Então, fazer a obra que Deus confiou você para fazer, você estará glorificando a Deus. É por isso, irmãos, que sendo simples, obediente à palavra profética, funciona, porque você, consumando essa obra, estará glorificando a Deus. Não é uma coisa pequena, não. Quando você ora com as pessoas, sendo obediente à palavra profética, Deus é com você, Deus é glorificado. Quando você ora e Deus realiza a sua obra, Deus é glorificado. Agora lembrou, né? Lembrou, tá bom. Então, que se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele também. E agora, qual a definição disso? Eu também dei. E agora, segundo teste. Vou repetir. Versículo 32 do capítulo 13. Se Deus foi glorificado nele, isso já falamos. Jesus, o Filho, consumou a obra que Deus lhe deu para fazer. Isso é glorificar Deus. Mas agora é o contrário. Também Deus o glorificará nele mesmo. Como é que explica isso? É o 17, versículo seguinte. 17, versículo 5. Eu dei essa definição de manhã para vocês. Agora você lembrou. Eita. Abrindo o caminho para nós. Pronto. Agora só que a grande maioria aqui não sabe. Então vou ter que explicar. Conta para eles. Conto ou não conto para vocês? Versículo 5 de capítulo 17. João 17, versículo 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse um mundo. Irmão, quem aqui não sabe que antes de Deus criar um mundo, criar todas as coisas, estava o Filho com o Pai, na eternidade passada, é ou não é? E o Filho com o Pai estava na glória do Pai. O Filho na glória do Pai era glorificado com Ele mesmo. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, que a glória é o próprio Deus. Quando você for recebido por Deus, que é a glória, você é glorificado, você é recebido na glória. Então o Filho, pelo fato de estar no Pai, junto do Pai, o Filho é glorificado com o próprio Deus, é glorificado no Pai. Vocês estão entendendo? Mas já que o Filho já estava na glória do Pai, por que agora, em capítulo 17 de João, ele precisava rogar ao Pai para glorificá-lo? Hein? Alguns ouviram de manhã, né? Sabe qual a diferença? Na eternidade passada, o Filho estava com o Pai. O Filho era glorificado no Pai e pelo Pai. Ele estava na glória do Pai. Mas esse Filho se tornou um homem por nossa causa. Ele não precisava fazer isso, mas por nossa causa ele se fez um homem. E ele teve que viver uma vida perfeita, porque o objetivo dele é para que esse homem, Jesus, vivendo uma vida perfeita, sem nenhum defeito, sem nenhuma mácula, pudesse um dia ser recebido pelo Pai. Vocês entenderam ou não? Ele não podia falhar, ele não podia em um segundo qualquer viver segundo a sua própria vontade. Não poderia ter falado uma palavra que seja sua, que não seja de Deus. Vocês entenderam? Então esse homem Jesus tinha que se santificar a si mesmo, porque Deus é santo.
como homem que carece da santidade de Deus, pode ser recebido para dentro de Deus santo? Como homem pode ser glorificado com o próprio Deus, que é a glória, se o homem não é santo e sendo Deus santo? Vocês estão entendendo? Então esse homem Jesus precisou se santificar como homem. Esse homem Jesus precisou viver uma vida perfeita. Esse homem Jesus precisou viver uma vida totalmente com a realidade do amor ágape de Deus. Vocês estão me entendendo? Esse homem Jesus tinha que viver uma vida de justiça, uma vida de pureza, uma vida de unidade. O homem tinha que viver uma vida de unidade com Deus. Vocês estão entendendo? E Deus agora chegou no limiar, através da morte, porque quando morrer, irmão, já acabou tudo que Jesus tinha que fazer aqui na terra. Vocês entenderam? Quando você morrer, acabou tudo que você tinha que fazer aqui na terra. Então tudo que você tem que fazer antes de morrer. Então agora estou no limiar da morte. Ó Pai, glorifica teu filho. Só que esse filho agora é um homem. Esse filho agora tem humanidade. Esse filho agora é filho do homem. Não é só filho de Deus, é filho do homem. Ó Pai, glorifica esse homem. Irmão, não é fácil. Nunca nenhum homem foi glorificado por Deus. Nunca nenhum homem foi recebido por Deus. Irmãos, agora como é que é? Grande expectativa da humanidade. Tchan, 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 tchan. Será que esse homem vai ser recebido por Deus? Deus nunca recebeu nenhum homem para dentro de si. Vocês estão entendendo? A importância desse momento é para a gente soltar rojão. Ele morreu como homem. Deus ressuscitou. Por que Deus ressuscitou? Porque Deus aprovou. Aprovou a humanidade de Jesus. E quando Deus aprovou, Deus o glorificou. Que significa Deus o glorificou? Deus o recebeu para dentro de si mesmo. Deus recebeu um homem para dentro dele. Esse homem é homem Jesus. Deus não fez isso com nenhuma outra criatura. Os anjos que o adoram, que o servem noite e dia, são milhares e milhares de anjos que o servem dia e noite. No máximo alguns deles, irmãos, alguns querubins ungidos, alguns arcanjos poderiam, quem sabe, chegar próximo ao trono de Deus. E Deus, no seu plano, não bolou o seu plano, projetou o seu plano para um dia nós estivermos do lado de Deus. É mais do que isso. Deus quer nos glorificar. Deus quer nos levar para dentro dele mesmo. Por isso que o filho fala: glorifica-me contigo mesmo. Irmão, só tem um jeito de ser glorificado, é glorificado com o próprio Deus. Que Deus, a glória é o próprio Deus. A glória, quando Deus é revelado, você vê a glória. Quando Deus é encerrado com véu, você não vê a glória. No Santo dos Santos, quando você entra para Santo Santo com o véu fechado, você não vê. Mas quando o véu se abre, você vê os querubins representando a glória de Deus. Então, a glória de Deus é quando o véu se abre. A revelação de Deus é a sua glória. Em 2 Coríntios 3, 18 ou 17, não é isso? E todos nós, versículo 18, e todos nós com o rosto desvendado, precisa tirar o véu.
Todos nós com o rosto desvendado. Tirando o véu, você vê a glória do Senhor. Todos nós com o rosto desvendado. Somos contemplando, como por espelho, a glória do Senhor. Estamos sendo transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como do Senhor, o Espírito. Então, o processo de glorificação, espero que você agora entenda a definição. A glorificação é Deus inserir o homem para dentro dele mesmo, inserir o homem para dentro de Deus, é Deus admitir a humanidade para dentro de si. Então, o que significa nós somos transformados de glória em glória? Quando nós atingimos um nível de glória, o que significa quando atingimos um nível de glória? É quando, irmãos, uma parte do nosso ser foi trabalhado por Deus, foi santificado por Deus, entendeu? Foi purificado por Deus, foi justificado por Deus. Essa parte Deus consegue admitir para dentro de si. Então nós chegamos a esse nível. E se você buscar para outro nível, vivendo na presença de Deus, você contemplando a sua glória, você vai pouco a pouco atingir outro nível de glória. Deus vai conseguir admitir mais um pouco de você para dentro dele. Irmãos, assim pouco a pouco nós vamos sendo admitidos para dentro de Deus. Essa definição ninguém falou antes. O Senhor está abrindo para você. Sabe por quê? Porque o Senhor quer voltar logo. Porque você faz parte dos 11. Porque você faz parte dos eleitos. Você é aquele que está disposto a negar a si mesmo para fazer a vontade do Senhor, para ser obediente à palavra profética. É ou não é? Ele não falou para aqueles que querem viver uma vida da igreja oba-oba, no oba-oba. Não, ele está falando para aqueles que querem levar a sério. Por isso, irmãos, ele está abrindo essa revelação para todos nós. Por quê? Porque, graças a Deus, que a igreja está deixando de dar mais uma volta pelo deserto, como deu nos 40 anos. A gente não saía do lugar, com murmurações, reclamações, não reconhecia o falar profético, murmurava contra Moisés, murmurava contra Arão, não é assim? E a gente tinha problemas uns com os outros, ciúmes, contendas, maledicências, não é isso? Críticas, julgamentos. Irmãos, isso nos faz dar uma volta, mais uma volta, mais uma volta, mais uma volta. Cada ano que passa, a gente não muda. Graças a Deus, irmão, nossa situação mudou. O ambiente nas igrejas mudou. Não temos mais aquele ambiente de um puxar tapete do outro. Não tem mais aquele ambiente de um criticar o outro. Não tem mais aquele ambiente de um competir com o outro. Disputa pelo poder na igreja. Irmãos, acabou esse ambiente. Nós aqui estamos um apoiando o outro, um orando pelo outro, porque nós conseguimos ver que somos membros do corpo de Cristo. E com esse ambiente, irmãos, nós deixamos de dar a volta pelo deserto. Começamos a entrar na reta final. É a isso que eu quero definir a reta final. A reta final é que nós deixamos de dar a volta pelo deserto e nós estamos agora entrando na terra boa de Canaã. Sob a liderança de Josué, a velha geração toda já caiu no deserto. A nova geração crê na palavra do profeta. A nova geração derrubou as muralhas de Jericó, fazendo tolice aos olhos humanos, não é isso? Dando volta pela cidade de Jericó, achando que, pensando que isso é uma tática de guerra. Irmãos, se você não tiver fé, é tolice. Eu não é tolice, mas, irmão, nós cremos na palavra profética. Posso orar por você? É uma tolice, mas o Senhor está usando isso, abençoando em todo lugar. A comportagem dinâmica, irmãos, era uma coisa impossível. Irmãos, está sendo possível, está sendo realidade no nosso meio.
O Expo Livre, então, irmãos, de novo comprar ônibus e reformar, irmãos, vamos gastar muito dinheiro e logo tem que refugar esses ônibus. Irmão, mas graças ao Senhor, o Senhor nos deu 3 carretas. Pouco tempo de atuação, já temos tantos resultados. Irmãos, não olhe para os gigantes na terra boa de Canaã, não olhe para as cidades fortificadas, não olhe para as dificuldades. Irmãos, nós vamos vencer. Nós vamos tomar posse da terra. Entrar na boa terra de Canaã é entrar no descanso de Deus. E quem vai entrar no descanso de Deus? Quem hoje sabe viver no descanso de Deus. Amém. Nós não lutamos pelas nossas próprias forças, nós seguimos simplesmente a palavra profética. E a palavra profética, pela nossa fé, vai fazer a obra de Deus, vai trabalhar em nós o que tem que ser trabalhado. Então, irmãos, o esboço, eu não estou conseguindo falar todos os 4 capítulos, estou apenas pincelando alguns pontos principais para você ver, irmãos, que revelação elevada. Deus, João 14, não falei nada com vocês. João 14, Jesus disse que ele ia, não é isso? Ia preparar lugar, e preparar lugar é o que? Para alguns, preparar lugar é preparar mansão celestial. Jesus está construindo boas casas para nós lá no céu. Você quer quanto? De 2 quartos, 3 quartos, suíte? O que você quer? Já põe a sua planta preferida, para o Senhor te dar. Irmãos, esse lugar não é isso não. Esse lugar é que para quando eu for e preparar-vos lugar, e voltarei e receberei vós para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, o lugar que Jesus foi, através da morte e ressurreição, preparar, irmãos, era o que? Era poder um dia levar-nos para dentro do Pai. E o capítulo 17 nos mostra, claro, levar para dentro do Pai significa o processo de glorificação. Deus quer nos glorificar. Não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras. Filipe disse, mas como conhecer o caminho se nós sabemos não sabemos que caminho? Jesus disse o que? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai à mansão celestial senão por mim. Não, aqui diz o que? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmão, Jesus abriu um caminho para nós sermos glorificados no Pai. Nós hoje, irmãos, temos acesso ao Pai. Senhor Jesus. Hebreus 2 confirma essa visão. Hebreus 2 versículo 5: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Irmãos, Deus não deu esse privilégio para os anjos, não deu essa honra para os anjos. Essa vontade estava escondida, nem os anjos sabiam. Eu não sei se eles estão morrendo de inveja de nós. E os anjos desejam perscrutar para quem foi destinada essa salvação maravilhosa. Não é só salvar do inferno para o céu, como muitos entendem. Não é só salvar dos pecados. Irmãos, é nos levar para dentro de Deus. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 2, não é isso? A sabedoria, é isso, né?
Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios 2, versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, ninguém sabia o que era, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade, para quê? Para a nossa glória. Só que antes você lia esse versículo, você lia para a nossa glória, como se fosse uma coisa de nada, uma coisa banal. Agora você entende que é sermos pré-ordenados para a nossa glória. Deus quer nos glorificar, Deus quer nos inserir em Deus, Deus quer nos admitir para dentro dele mesmo. Esse é o processo de glorificação. Por isso, irmãos, o versículo 9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Voltando lá para Hebreus 2: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo que é o homem, que dele te lembres, ou filho do homem, que o visites. Irmão, já tem 2 conferências internacionais, que terminada a conferência, eu mesmo fico admirado da grandeza das revelações que o Senhor nos deu na conferência. Terminada a conferência, eu fiz das 2 vezes uma reflexão, perguntando ao Senhor: Senhor, que somos nós? Por que tanta consideração por nós? Abrindo essa revelação, abrindo esse mistério para nós. Irmãos, eu não me considerava merecedor dessa grandeza das revelações. Que é o homem, que dele te lembres, ou filho do homem, que o visites. Fizeste por um pouco menor que os anjos. Irmão, nós somos feitos menor que os anjos. O arcanjo foi criado com muito mais poder do que nós, mas ele falhou, a iniquidade entrou em seu coração, ele arruinou tudo. E Deus espera de nós, irmãos, que fomos criados um pouco menor que os anjos. Ele deseja o que? De glória e de honra, ou coroar. Ele quer coroar o homem de glória e de honra. O que é glória? Deus deseja glorificar o homem. Deus deseja inserir o homem para dentro da sua glória, dentro de si mesmo. E Deus deseja coroar o homem com honra, reinar juntamente com Cristo. Vocês estão entendendo? Amém. Para que, e o constituísse sobre as obras das suas mãos, todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Irmão, que somos nós para Deus sujeitar todas as coisas debaixo dos nossos pés? E isso, voltando lá para Efésios 1, 9 e 10, convergir todas as coisas em Cristo por meio da igreja. E todas as coisas, versículo: ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, no final desse versículo diz: agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Quer dizer, ainda não vemos essa realidade. O homem ainda não foi glorificado, o homem ainda não foi coroado de glória e de honra. Mas como Deus vai fazer isso? Deus vai fazer isso por meio de Jesus. Jesus vai abrir o caminho para o homem. Jesus vai abrir o quê? Jesus vai ser o precursor do homem. E Jesus vai realizar esse trabalho. Deus vai ter que receber Jesus, o homem, para dentro de si, glorificá-lo, para abrir a porta, irmãos, para todos nós. Amém. Então é ele que diz: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. Vocês sabiam que Jesus como homem também foi criado um pouco menor que os anjos? Você sabia disso? Um pouco menor que os anjos. E por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Irmãos, quando ele morreu, ressuscitou, Jesus foi coroado de glória e de honra, porque ele rogou ao Pai: Pai, glorifica agora o teu filho. O teu filho agora
tem humanidade. O teu filho agora é um homem, Jesus. Glorifica esse homem. E Deus o glorificou. Deus o coroou de honra. Sabe por quê? Para quê? Para versículo para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Irmão, Jesus abriu um caminho para nos conduzir, os muitos filhos também, até a glória. E Deus hoje está trabalhando nisso. Esse é o ponto mais elevado, é o pico da revelação de Deus. Esse é o esboço da economia de Deus no seu plano macroeconômico. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. No seu esboço geral, Deus planejou isso, levar o homem até a glória. Amém? Amém. Mas para chegar lá tem muita coisa que fazer. Então, no plano microeconômico estão os detalhes que Deus precisa trabalhar em nós para conseguir levar a efeito esse projeto de Deus. Então, o plano macroeconômico de Deus, hoje, graças a Deus, ganhamos o pico da revelação. Mas no plano microeconômico ainda precisamos de muita palavra profética daqui para frente, para Deus nos ajudar ponto a ponto, nos fazer chegar lá. Eu vou só apontar alguns problemas que nós temos. Eu já falei agora há pouco que Deus é santo, não é? Deus é santo não porque Ele não peca, Deus é santo porque Ele é santo, porque só Ele é santo, Ele é o único. É ou não é? Então, se você quer ser santo, não é só não pecar. Se você quer ser santo, você precisa de Deus. Quanto mais elementos de Deus, quanto mais a vida de Deus, mais natureza de Deus, você recebe e você se constitui, mais santo você será. Então, Deus, para poder nos receber para dentro dele mesmo, para nos glorificar, Deus precisa, por exemplo, trabalhar na santidade. Vocês estão entendendo? Se a gente não for trabalhado na santidade, como Deus consegue receber-nos para dentro de si, se Ele é santo? Vocês estão me entendendo? Se entrar um elemento estranho no seu corpo, o seu corpo já trata de rejeitar, é ou não é? Alguém já deixou entrar uma ferpa aqui no dedo? Irmãos, o dedo, o organismo trata de rejeitar, é ou não é? Se alguém faz um implante, tem que tomar um remédio contra a rejeição, porque o corpo estranho é rejeitado. Irmãos, sem falar que se entrar um pecador, abrindo o véu do Santo dos Santos, é fulminado na hora. Então nós não podemos nos aproximar do Deus Santo se não passarmos pelo processo de santidade. Vocês estão entendendo? Então, para passar pelo processo de santidade, irmão, nós precisamos do plano microeconômico de Deus, continuar precisando da palavra profética, que vai nos santificar. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra do Senhor, Ele vai continuar a falar, não vai parar de falar, até a volta dele vamos ter a palavra profética, essa palavra que é a verdade, vai nos santificar. Amém. Hebreus 12, 14, leia para mim, o que ele diz? Seguir a paz com todos. Antes de falar sobre santificação, precisamos ter paz com todos. Muita gente fala que ele é espiritual, ele lê a Bíblia, ele faz oração, ajoelha, acorda 2 da manhã, ele ora até às 8, tal, irmãos, mas não tem paz com os outros. Tem problema com a mulher, tem problema com o vizinho, tem problema com os irmãos, tem problema com todo mundo. Irmão, nem vou discutir com você da sua espiritualidade se você não tem paz com todos.
Vamos buscar ter paz primeiro com todos. Você tem algum problema com alguém? Com irmão, com sogra, com mulher, com marido, com alguém? Pessoa que você serve, com vizinho, com vizinha? Busque a paz. Tenha paz. Agora vamos falar de santificação. É isso? Vamos buscar a santificação, sem a qual ninguém, mas ninguém verá a Deus. Então é muito bonito você ouvir essa noite que você será inserido em Deus, mas se você não buscar santificação, você não verá Deus. Isso é apenas um ponto. Outro ponto, sabe qual é? Estou só apontando. Está lá em João 13, ali onde nós estamos lendo ali, ó. Volta lá para João 13. Eu já vou terminar, viu, Toninho? Já vou terminar. Eu li versículo 31, 32, né? 33, não preciso ler. Olha só, 34 e 35. O que ele diz? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Outro problema é o amor. É ou não é? Como nós podemos ser recebidos por Deus, que é amor? O próprio Deus é amor, e é o amor ágape. Se você odeia um irmão, você tem problema com os irmãos, não consegue se edificar com ninguém, como vai ser recebido por Deus? Vocês estão entendendo? Como nós ainda precisamos da palavra profética, para Deus trabalhar na questão do amor. Amém. Vou apontar mais um ponto, tá? Só para você saber que tem muita coisa ainda para trabalhar, né? Amém. 17, capítulo 17 de João, versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam assim como nós. Irmãos, Deus, Ele é a essência da unidade. A sua essência é a unidade. O Pai e o Filho são um. Em Deus não há divisão. Em Deus não há conflito, não há inimizade. Deus é um, na essência. Vocês estão me entendendo? E se nós não aperfeiçoarmos na unidade entre nós, na verdadeira unidade, essa unidade não é unidade humana, é uma unidade que eu tenho um problema com você, vou te pagar uma pizza e tudo acaba bem. Não é essa unidade. É unidade real. Amém. Unidade do Pai com o Filho, porque Deus, a essência dele é de unidade. Irmão, nós precisamos aprender na igreja a ser um, ter essa unidade, não é? Vamos virar mais alguns versículos para frente. Aqui diz, no versículo 21, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. É essa unidade, o Pai no Filho, o Filho no Pai. Deus deseja que nós sejamos um nele. Vocês vão entendendo? Para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. É essa unidade como Deus é. Deus, o Pai e o Filho, eles são um. É essa unidade que Deus quer trabalhar em nós. Não é apenas uma unidade para o inglês ver, não. E eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Vocês estão entendendo que Deus ainda tem muito que trabalhar em nós? Mas não perca a esperança. Basta ouvir a palavra profética, ser simples em praticar e obediente, irmão, nós vamos chegar lá. Não acredito que esteja longe de se cumprir isso. Não acredito que esteja longe. Eu tenho esperança ainda de ser arrebatado vivo.
Amém? Porque o desejo de Deus, irmãos, sempre foi nos colocar nele, fazer de nós morada. Não é isso que fala? Onde está esse versículo? Viremos a ele, faremos, né? 14, 23, dá uma olhada. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Deus quer morar no homem, e Deus quer ser o lugar para o homem morar. Essa mútua morada, essa mútua habitação, irmãos, é o tabernáculo que Moisés erigiu no deserto. O tabernáculo é um sinal evidente que Deus quer construir essa morada mútua com os homens. Jesus, quando veio aqui na terra, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Essa palavra habitou é tabernaculou. Jesus Cristo veio para armar um tabernáculo, para receber o homem para dentro de Deus, porque Deus deseja fazer do homem a sua morada. Que privilégio, nem os anjos puderam ter esse privilégio. Aí vamos lá para Apocalipse 21, vamos lá? Apocalipse 21. Depois do milênio, irmãos, onde os vencedores já terão essa realidade, aí já é a vez de todos os santos, mesmo aqueles que não foram vencedores, eles também serão parte dessa morada mútua. Apocalipse 21, versículos 1, 2, 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então essa nova Jerusalém será a sua igreja. Nessa hora, irmãos, essa igreja está totalmente pronta como a esposa. Os vencedores já estavam prontos no milênio, e a maioria dos santos que não foram vencedores também se aprontaram durante 1000 anos, e todos se juntarão para ser essa nova Jerusalém que descia do céu. Essa nova Jerusalém será a esposa do Cordeiro. E essa nova Jerusalém, veja o versículo 3, é o tabernáculo de Deus com os homens. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Esse habitar aqui é tabernacular de novo. Deus tabernaculará com eles, isto é, Deus deseja morar com o homem, homem com Deus, Deus com o homem, né? Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Essa última frase, a tradução não está muito boa, porque ninguém conseguiu traduzir tão bem. Irmãos, eu gostei de uma tradução da Bíblia de Jerusalém. Eu vou pedir para projetar aqui, né? Essa última frase, presta atenção na última frase. Já está aqui, né? Dá uma olhada aqui, ó. Eis a tenda de Deus com os homens, ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Vocês perceberam alguma diferença, não? Nosso Deus não será mais só Deus, ele será o Deus com eles, Deus com os homens. Deus, o homem estará para sempre com Deus. Vocês não entenderam, né? Mas é para pular de alegria. Nosso Deus será o Deus com eles, será o seu Deus. Vou terminar por aqui. Só temos que louvar o Senhor. Não merecemos nada disso. Não temos, ó Senhor, não tenho palavra para dizer.
Portanto, irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando eu vi isso, irmãos, eu disse desde lá na estância: eu estou ficando louco. Eu me enlouqueci, porque, irmão, não é possível Deus ter planejado isso para o homem. Quem somos nós? Eu não sou merecedor disso, mas, irmãos, Deus planejou isso para o homem. Por isso, irmão, louvo ao Senhor por ter nascido homem e não um anjo, não é? Eu nasci um homem, eu tenho chance de ser a morada mútua com o nosso Deus, que será Deus com eles. Deus abençoe vocês. Amém.